Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui, depois dessa questão grande aí, desse clamor dos judeus, né, convocados pelos rabinos mais ortodoxos, que deu tanta discussão, vamos dizer assim, algumas pessoas aqui do canal me pediram para dar uma pincelada sobre a segunda vinda de Cristo, né? Já que apareceu muita questão relacionada com Cristo, o anticristo, a manifestação do anticristo, enfim, né? Porque, de novo, eu repito, a doutrina cristã é baseada no Antigo e no Novo Testamento. A doutrina da religião judaica é baseada apenas no Antigo Testamento, em outros livros que eles têm, dentre eles aquele que eu citei nos vídeos anteriores, chamado Sidur, que é o livro de orações deles. Muito bem, então agora eu vou dar algumas informações, né, da segunda vinda de Cristo, biblicamente, na visão cristã, que é que eu defendo. Perfeito? Eu sou cristão. Muito bem, então eu quero começar, eu anotei alguns textos aqui, quero começar falando de Apocalipse 1:7. O que Apocalipse 1:7 vai dizer? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Olha, aqui é um recado bíblico de Apocalipse de João, né, que é o apóstolo que escreveu isso aqui, que até os judeus, que foi exatamente quem cuidou da morte de Cristo, vai ver, tá? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pronto, então o texto começa aqui. Então, Cristo pode vir a qualquer momento. E a pergunta, ou a grande pergunta é, você está preparado? Porque ele vai vir de surpresa. Muito bem. É certo que Jesus voltará? Sim, é certo, tal qual a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. A Bíblia, né, anuncia a vinda, fala da vinda, ele morre, ressuscita e é assunto ao céu conforme os registros dos evangelhos. Bom, existem aproximadamente mais de 300 referências proféticas na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo, especificamente no Novo Testamento, que não faz parte dos livros adotados pela religião judaica. Então, nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, infalível, né? E por isso que Deus não é homem para mentir, por isso nós acreditamos e estamos certos pela Bíblia de que haverá uma segunda vinda de Cristo. Muito bem, vamos a alguns textos para nos ajudar, eu anotei aqui. João 14:3, Evangelho de João, vai dizer assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus falou que ele iria e que depois voltaria para buscar os seus. Ponto. Para o lugar onde ele estiver. Está muito claro isso aqui. Depois nós temos um outro texto que está em Apocalipse 3:11, que foi escrito pelo apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse guarda o que tens é a tua fé, a sua certeza de salvação. Bom, então ele vem sem demora. Só que eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal que tempo de Deus, né, Kairos e Cronos. Eu ando no Cronos, mas Deus anda no Kairos e eu não sei como funciona, né, o relógio de Deus, porque a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é 1000 anos, né? Então, nosso relógio Cronos aqui da Terra não é a mesma coisa de Deus. Muito bem. Até porque o tempo é uma criação de Deus, né? Então Deus não se limita ao tempo, porque nós somos limitados ao tempo. Deus não. Deus é ilimitado, ele é o criador de todas as coisas.
Depois nós vamos ter um texto de Mateus 24, 30, que eu anotei ali, vai dizer assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem que é o Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, mais um texto dizendo que Jesus virá nas nuvens com poder e glória, e que todo mundo verá. Pronto. Mais um. Segundo a Pedro 3,10, está escrito assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, aqui já é mais profundo, vai dizer que ele não marcou hora para vir, ele virá assim, como ele mesmo diz na palavra, virá como ladrão, ele não vai avisar o dia que vai vir, né? Esse dia do Senhor, tanto que o próprio Jesus vai falar que será como nos dias de Noé, as pessoas vão estar comendo, bebendo, se dando em casamento. Ele cita esse texto bíblico para colocar essa questão de como ele virá, e ele virá de surpresa. Muito bem. Quais são os sinais proféticos que apontam para essa preparação desse cenário da vinda de Cristo? Eu vou começar com Daniel, capítulo 12, verso 4, que vai dizer assim, ó, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A grande chave aqui para mim é o conhecimento se multiplicando, né? Propulsão, cibernética, computador, inteligência artificial, engenharia genética, tecnociência e tantas coisas, né, acontecendo, né? Mas a principal na minha mente é a tecnologia da internet, a tecnologia 6G, 5G, 6G, que já está chegando no 6G, a questão da inteligência artificial, que eu também falo aqui em outros vídeos desse canal. Só você ir aí, dar uma passeada, que você vai encontrar eu falando desses assuntos em outros vídeos, né? O mais recente foi o Neuralink, que é aquele chip que se coloca aqui, conecta a mente humana com a mente de uma máquina, com a inteligência artificial de uma máquina. Esse vídeo está aqui muito recente. Bom, outra coisa que tem na Bíblia é Mateus 24, 4 e 5, vai dizer assim, Jesus respondendo-lhes disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele aqui está anunciando os falsos cristos, né? Até mesmo o anticristo, que também é previsto na Bíblia, claro que para nós cristãos, né? Ele é chamado de anticristo, que ele virá como engano. Esse engano está onde? No ocultismo, né? No orientalismo, no messianismo, no espiritismo, na nova era, do pentecostalismo, em cruz, né? No misticismo, na ciência que une o místico à ciência. É tanta coisa, né? Que a gente fica observando aí, né? Bastante coisa. Tem algumas coisas que já aconteceram, tem gente que diz que é o Cristo, tem religião que diz que só ela que salva, e é muita coisa que está por aí, né? A famigerada doutrina da prosperidade, né? Que tem um lado muito cruel, essa questão de muitos pastores estão caindo por causa da questão sexual, com desvios, enfim, tudo isso aí é o tal do engano religioso. Muito bem. Mateus 24, 6 e 7 também vai falar assim, ó. Eu anotei aqui. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto em vários lugares. Bom, aqui são as chamadas convulsões naturais, convulsões sociais, convulsões políticas, né? Guerras, fomes, epidemia, terremoto, maremoto, né? Agora, recentemente, do Texas, uma questão de gelo fora do normal, o aquecimento global, o derretimento das geleiras, e vai embora por aí, né? A extinção de muitos tipos de animais, tudo isso faz parte desse contexto aqui. A outra coisa é Mateus 24, 12.
que vai falar: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muito bem, isso aqui é a multiplicação da iniquidade, ou seja, sociedades hedonistas que só pensam nela, só pensam no prazer, né? A gente vê isso por aí, né? Não há mais absoluto, essa confusão aí, né? Da parte sexual, essa mistureba que virou, que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e essa questão toda aí que a gente vê acontecendo, né? O excesso de imoralidade, a falta de pudor, a falta de honra, a pornografia, né? A maldade, a maledicência, a violência sem limite que tem por aí, né? Os problemas políticos, as questões, né, que causam discussões ferrenhas aí nas redes sociais e até mesmo nas ruas, né? Enfim, tudo isso faz parte desse versículo que diz que a iniquidade se multiplicaria. Muito bem. E, segundo Tessalonicenses, vai nos indicar 2 pontos aí. Então eu vou ler primeiro: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. Aqui está falando do anticristo mesmo, né? Que é o que vai se manifestar antes. Então a gente tem que ficar ligado nessa questão aí. Então aqui, ó, ele está falando de quê? De apostasia, né? A deserção da fé, o descomprometimento, o racionalismo, o secularismo, o liberalismo, o ecumenismo e o estandismo que tem por aí, né? Mas de maneira muito específica, né? O esfriamento da fé de muitos, né? Quantos crentes estão fora das igrejas? Quantas pessoas abandonaram Cristo, apostataram da fé, né? Quantas pessoas sofrendo decepções e estão longe de Jesus, né? Quanto que a droga, o sexo, né, tirou e continua tirando esses dois elementos, pessoas da igreja, pessoas do caminho, né? E aí nós temos também o anticristo, que é possível, e ainda não sabemos quando nem quem será. Eu realmente não posso afirmar, mas apenas afirmar, baseado nas escrituras, que é uma unificação política, uma unificação religiosa do mundo, uma nova era, uma consciência cósmica muito forte, uma nova ordem mundial, onde tudo se converge para um lugar só. Então, isso são os sinais proféticos bíblicos, é claro que tem outros, que vai nos levar a entender de que a volta de Cristo, ela vai estar acontecendo dentro desse contexto aqui. Então, a minha contribuição hoje é essa. Eu vou voltar ao assunto, aí eu vou falar um pouquinho sobre por que Cristo voltará, quando Cristo voltará, como Cristo voltará. Eu vou fazer um outro vídeo depois, porque é melhor fazer vídeos mais curtos para dar a oportunidade que você possa entender bem essa questão. Então, essa aqui é uma sequência, de novo, desse assunto que está movimentando a internet, né? Desse clamor convocado pelos judeus ortodoxos e que gerou tantas perguntas, né? Tantos questionamentos a respeito dessa questão. Eu já expliquei no vídeo anterior que essa convocação, essa oração é perfeitamente normal para a religião judaica. A única coisa que ficou diferente, né, e que isso chamou atenção, e eu particularmente considero como um sinal de Apocalipse, foi o fato de que houve uma convocação na internet, por flyers, né, mundial, para que houvesse esse clamor. Agora, não houve convocação, como muita gente equivocadamente pensou, para que houvesse uma aglomeração, para que fosse feito um grande evento, por exemplo, no Muro das Lamentações. Não houve isso. É só você ver os comerciais, é só você ler com calma e com cautela os flyers, que você vai entender que, muito pelo contrário, eles pediram orações individuais e familiares, orações apenas naquele horário, todo mundo parar e orar e clamar pela volta do Messias da religião judaica. Não vamos confundir as coisas, ok? Então,
No vídeo anterior a esse, eu coloquei alguns links de foto, o link do vídeo do que eles convocam, algumas fotos do flyer, para não ter dúvida nenhuma, para que não haja nenhuma dúvida de que foi uma convocação mais individual, mais específica, até porque nós estamos vivendo um momento diferente no mundo inteiro que não permite que haja aglomeração, tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo eu continuo com esse tema, falando aí de quando Cristo voltará e como Cristo voltará. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.